Um novo capítulo nessa novela toda, porque o Supremo Tribunal Federal publicou nesta sexta o acórdão da decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados réus pela tentativa de golpe. Assunto para Janaína Camelo, que chega no 3 em 1 desta sexta-feira, trazendo detalhes. Janaína, qual é a expectativa agora dos próximos passos? A ideia é que seja um julgamento para esse ano ainda? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. A expectativa é que esse julgamento aconteça nesse ano, sim, né? Se toda essa fase do processo acontecer sem nenhum questionamento, se todos os prazos forem cumpridos, a gente não sabe se vai ser de fato assim mesmo, né? Outra questão também que influencia nesse tempo é o número de testemunhas que vão ser arroladas aí para cada um dos réus nesse julgamento. A gente sabe que a lei não tem não limita ali, não tem na lei ali expresso um limite, né, de número de testemunhas, mas o juiz do caso, neste caso o ministro Alexandre de Moraes, ele pode indeferir se ele considerar que há um exagero no número de testemunhas ali apresentados pela defesa. Kobayashi, em média, as ações do ministro, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, demoram em torno de 6 meses até serem julgadas. A expectativa, então, é que isso aconteça também nesse caso. Então, com a publicação desse acórdão, do julgamento ali na primeira turma, que decidiu aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e companhia, agora, então, abre-se ali uma ação penal no STF e eles se tornam oficialmente réus no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, além de Jair Bolsonaro, está nesse grupo, são 8 denunciados, né, que se tornaram réus ali no total: Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, enfim, todos foram apontados ali pela PGR como os que coordenaram essa suposta trama ali golpista. Então agora se inicia a fase da instrução penal, né, Kobayashi? Primeiro, os advogados das defesas vão ser notificados da sentença e eles podem entrar com um primeiro recurso, que seria ali os embargos de declaração, né, com relação ali contestando alguma eventual omissão ali na sentença, pedindo esclarecimentos ali por parte do juiz sobre algum ponto específico ali na sentença. E aí depois, então, começa ali, de fato, a fase de instrução penal, provas vão ser colhidas, novas diligências vão ser feitas, as testemunhas vão ser ouvidas. Aí só depois disso o julgamento então é marcado pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, e aí nesse julgamento de fato o mérito vai ser analisado e vai ser decidido se esses 8 réus vão ser condenados ou absolvidos. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo. Daqui a pouco você volta com mais informações. Por aqui quero ouvir o Alan Gani. E aí, Gani, expectativa de julgamento esse ano ainda? Pois é, né? Tá todo mundo muito apressado, eu não entendo o porquê dessa pressa, não acho que o calendário eleitoral seja uma justificativa. Quando a gente observou os políticos envolvidos no Petrolão, eles tiveram uma série de recursos, né? Demorou bastante, mas agora a gente vê uma pressa que eu vejo que é injustificável. Agora, tudo indica também que a sentença meio que já foi dada. Inclusive, na análise, né, de aceitar ou não a acusação da PGR, era uma análise processual, quesitos técnicos, mas a gente viu os ministros já entrando no mérito, né? Inclusive televisionado e dando ali praticamente o seu voto, antecipando o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, muito possivelmente será condenado. Você acha também que o ex-presidente será condenado, ou Segré? Eu não tenho dúvida que vai ser condenado. Em realidade, já está condenado, só falta o processo para justificar a condenação. Devemos lembrar, derrotamos o bolsonarismo. Isso não foi uma frase dita por acaso, foi dita pelo atual presidente do STF. Então, e aqui parece que é uma coisa normal, o presidente do STF participar da derrota de um dos candidatos. Eu não vejo por que há a pressa. Até porque o Bolsonaro, até agora, está inelegível. Então, o que tem a ver o processo com o calendário eleitoral? Manda o processo normal, o Bolsonaro até agora não participará do processo eleitoral, não vejo que tenha uma coisa a ver com a outra. Algum dos denunciados, agora réus, poderia ser candidato, então se tiver a sentença, eventualmente não seria candidato, porque essa sentença já estaria a trânsito em julgado,
consequentemente, teria passado pelas necessidades para justificar uma inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Não me parece que o objetivo seja ir a uma pessoa que possa ser candidato a qualquer coisa, não sendo presidente da República. Tem tudo a ver com uma questão política. Alguém falou, derrotamos o bolsonarismo, agora falta derrotar o Bolsonaro. O processo está encaminhado. Você enxerga essa fusão de interesses políticos e jurídicos, ô Piperno? Olha, eu vi uma fusão de muitos interesses durante aquele processo todo. Você sabe que outro dia eu citei aqui um programa pós-segundo turno, né? Entre o segundo turno e a posse do presidente Lula, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, eu disse que eu me lembrava de 4 momentos em que ele colocou em dúvida a posse do presidente Lula. E era sempre assim, se ele tomar posse, se ele subir a rampa. Aí um amigo aqui me corrigiu outro dia, falou, não foram 4, foram 8. Então isso era comum, porque naquele momento se discutiam muitas possibilidades, e veja, isso era discutido abertamente, não era algo restrito aos porões escuros, onde lá um grupo ultra secreto ia lá debater alguma possibilidade escusa. Não, isso era falado abertamente. Tinha deputado que ia para a rua e falava, generais de 4 estrelas, vocês têm um dever. Aí a outra ia lá, na famosa sessão das 11h30 lá e tal, generais, exército, forças armadas, vocês têm só mais 11 dias, porque no dia 12 ele vai ter a diplomação e aí não tem mais jeito. Olha só o nível de aberração ao qual esse país chegou. E vindo isso no rastro de uma campanha na qual, por exemplo, o presidente de plantão chegou a receber no Palácio um hacker que era um notório fora da lei. Quer dizer, ele recebe um hacker e manda depois a Comissão das Forças Armadas, que participava do processo eleitoral, também receber esse hacker para discutir o quê? Então aconteceu de tudo, né? Quer complementar algo, Segre? Não. Estou de acordo com o que mencionou o Piperno. São argumentos que cada um aporta, mas as questões de opiniões até agora não são ou não deveriam constituir um crime por si mesmo. A questão aí que a gente está discutindo aqui, Alan Gani, eu quero também a sua opinião desta confusão que às vezes se aparenta, principalmente para quem está fora, né, dessa discussão toda, para o cidadão, para a pessoa que está ouvindo no noticiário, como assim? O STF prevê julgar esse ano ainda, ano que vem tem eleições, uma coisa será que tem a ver com a outra? Como é que você vê também essa confusão de interesses, de assuntos políticos e jurídicos? Há pouco a gente trazia um encontro do presidente do Poder Legislativo com o presidente do Judiciário, para tentar um acordo em relação a um projeto de lei. Fala aí, Gani, para a gente fechar esse assunto. O que a gente, pegando um gancho na minha própria fala anterior, é que a democracia brasileira ela está muito disfuncional. Então, muitas vezes a gente observa o STF invadindo prerrogativas do Congresso Nacional, o próprio Congresso também assumindo, muitas vezes, áreas de poder executivo, com empoderamento das emendas. E agora também toda essa questão eleitoral. Então, num primeiro momento, o STF como uma espécie de fiador, se o projeto da anistia vai passar ou não. Agora, o próprio STF, preocupado nas entrelinhas aí, porque vai coincidir com o calendário eleitoral, como o Segre bem observou. Quer dizer, o Bolsonaro, ele continua inelegível, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A justiça, ela deve caminhar independentemente de calendário eleitoral. Independência é a palavra para uma democracia.